Santa Verônica. Santa Verônica, ela é muito pouco conhecida, né? Mas ela tem tudo a ver com a reparação. Na verdade, eu vejo que Nosso Senhor deixou Santa Verônica como exemplo de reparadora, de uma alma reparadora. E hoje, então, eu estarei falando para vocês um pouco mais sobre ela e sobre a coragem de Santa Verônica. Quem foi Santa Verônica? Santa Verônica a gente vê, né, na 6ª estação da Via Sacra. Ela foi a mulher que enxugou o rosto de Nosso Senhor. Ela foi até o encontro, estendeu o véu e enxugou o rosto de Nosso Senhor. E o nome de nascimento de Santa Verônica, poucos sabem, não é Verônica, mas é Seráfia, como diz aí as revelações da beata Ana Catarina Emérite. Seráfia é conhecida como Verônica após aquele piedoso ato de amor e compaixão dela ter ido ao encontro de Nosso Senhor e enxugado a face de Cristo. Mas então, o que é o nome Verônica? O que significa o nome Verônica? Verônica significa vera icon, que significa verdadeira imagem. Mas verdadeira imagem do quê? De quê? De Cristo. Verdadeira imagem de Cristo. Para nos recordarmos do piedoso ato em meio a uma tragédia, ao sofrimento extremo de Nosso Senhor. Imagine Nosso Senhor, depois de ter passado pela flagelação. Beata Ana Catarina Emérite conta que até antes da flagelação, quando ele foi preso, as imensas torturas que os fariseus fizeram com Nosso Senhor foi muito grande. E depois de ter passado por isso, veio a flagelação, teve a coroação de espinhos e o caminho doloroso, né, a Via Crucis. E então Santa Verônica vai ao encontro do Senhor. E por esse ato que ela teve, então ela é conhecida como Verônica, porque com esse ato de amor veio uma grande graça que Deus nos deixou. Uma grande graça que virou, como Santa Teresinha do Menino Jesus fala, herança para a humanidade, herança para os filhos fiéis de Deus, que é a Sagrada Face. Santa Verônica, ela, quando enxugou o rosto de Nosso Senhor, em seguida ela foi para a casa dela correndo e ao estender o véu, né, ela viu a imagem da face do Senhor. Então, por isso ela é conhecida como Santa Verônica. Nosso Senhor disse à venerável irmã Maria de São Pedro que junto dos sacramentos ele deu como um presente precioso para a humanidade a sua Sagrada Face. Junto, ao lado dos sacramentos, está a Sagrada Face, que nós sim podemos fazer adoração. Santa Verônica nos dá grandes exemplos, todos eles ligados à reparação. Por amor a Cristo, ela enxuga sua face dolorosa, o primeiro ato de reparação. Se compadecendo dos sofrimentos de Cristo, ela quer aliviar as penas de Nosso Senhor e lhe dá um consolo. Hoje quero destacar 2 pontos muito importantes do exemplo de Santa Verônica em sua coragem. Mas que coragem! Nosso Senhor disse à venerável irmã Maria de São Pedro que era para ela, mas claro, também para cada um de nós, porque Nosso Senhor, quando ele fala para um santo, né, para ele seguir um exemplo X, Y, né, para fazer uma determinada atitude, né, também serve para nós. Também serve para nós a caridade, a fé, as virtudes, tudo serve para nós também, porque os santos são também exemplo para nós. Então, Nosso Senhor disse a ela para que a gente seguisse, para que a gente imitasse o exemplo da coragem. Foi ele que disse, da coragem de Santa Verônica, que bravamente rompeu a turba dos inimigos de Cristo que o maltratavam. Ela passou por tudo aquilo, rompeu as barreiras dos inimigos para alcançá-lo por amor. E ela saiu, Beata Ana Catarina Emérite, ela conta que ela saiu
plena de amor pela rua. Ela saiu da casa dela, plena de amor pela rua, ao encontro do Senhor. E por amor, ela não temeu passar pelos inimigos de Deus, que tentaram impedi-la, como nos diz a Beata, tentaram em vão retê-la. Ela estava fora de si, de amor e compaixão. A Beata Ana Catremete, ela viu a paixão de Nosso Senhor, né? Ela viu, ela estava ali, né? Nosso Senhor deu a graça dela ver os momentos. Então ela diz, tentaram em vão retê-la. Então os soldados, os fariseus, todos os que estavam ali, que eram inimigos de Deus, tentaram retê-la, mas ela, de tanto amor que ela tinha por Cristo, ela não teve medo. Ela passou por eles, ninguém conseguiu impedir ela, e ela foi ao encontro do Senhor. Pois o foco é sempre Deus. Não perca de vista o seu ponto de partida, que é Deus. Seu ponto de partida e de chegada deve ser Deus. Sempre. São Paulo diz, a caridade tudo suporta. E Santa Verônica, com a caridade espiritual, porque existe a caridade de você dar, né, para uma pessoa necessitada, né, o que ela precisa, existe, São Paulo também fala a respeito disso, mas existe também a caridade espiritual, que é movida pela contemplação, pelo você sentir as dores no próximo, você sentir as dores de Cristo. E a caridade espiritual que inflamou o coração de Santa Verônica era tanto que ela, nessa plena compaixão de amor, de fé, com que ela teve então esse ato de bravura, ela suportou toda a dificuldade que ela teria, que ela sabia que ela ia ter, para passar, né, por todo o séquito, para chegar a Cristo. Ela suportou tudo, né, e sabia que iriam depois ficar falando, né, porque são poucas as pessoas que tinham ali naquele momento a coragem de dizer, eu sou seguidor de Cristo. Mas ela não precisou dizer uma palavra. O ato dela de veneração, de amor, de ir ao encontro do Senhor, já mostrava que ela estava adorando a nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso os fariseus, eles realmente ficaram muito bravos com essa atitude. Por isso nosso Senhor diz, eu procuro Verônicas para enxugar e venerar minha divina face, que tem poucos adoradores. Pois o amor terno de nosso Senhor a Santa Verônica é grande e por isso, com afeto, Ele vai olhar para nós com bondade, se com coragem não temermos fazer reparação. Porque tem que ter coragem para fazer reparação. Hoje em dia é necessário muita coragem, pois os inimigos de Deus continuam a atacá-lo em sua divina face através das blasfêmias, dos ultrajes e indignidades cometidas contra Deus. Você vê isso na televisão, não é só no carnaval, todo dia na rede bobo aí, né? Todo dia você vê diversas blasfêmias, pessoas contra Deus. Tem gente que tem medo de falar que é cristão, tem gente que tem medo de falar eu sou católico, tem medo de expressar o seu amor a Cristo. Medo por quê? Porque o mundo se voltou contra Deus. Então por isso eu afirmo, você precisa ter coragem, como Santa Verônica teve, para ir ao encontro do Senhor, para deixar claro a todos, como ela deixou com Atos, né? Eu sou de Cristo. Então, nosso Senhor, Ele vai olhar para nós com o mesmo carinho que Ele olhou para Santa Verônica. E nosso Senhor, Ele está sendo diretamente atacado em sua sagrada face. E não há quem se compadeça e que tenha coragem de enfrentar os inimigos de Deus para ir ao seu encontro. Ele está sendo diretamente atacado em sua sagrada face. Através da reparação, do sacrifício de si mesmo, podemos, como Santa Verônica, romper as barreiras da blasfêmia, dos pecados, dos vícios, dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças, ultrajes e indignidades que são oferecidas como veneno à sagrada face de Cristo e ao seu sagrado coração. E isso foi nosso Senhor quem disse à venerável irmã Maria de São Pedro. Ele disse que as blasfêmias, os pecados contra Deus, as blasfêmias, os ultrajes, são como uma flecha envenenada que é cravada em seu sagrado coração e que ao mesmo tempo atinge a sua divina face.
Então, devemos nos compadecer de Cristo, devemos olhar, não ter medo de olhar para essa face dolorosa e fazer como Santa Verônica, ir ao encontro do Senhor. Através da reparação, farão um ato de amor, por amor a Deus, como Santa Verônica, e Deus olhará para cada um de vocês com um carinho especial. E ele disse também isso à venerável irmã Maria de São Pedro. Pois nós não nos esquecemos dele em seus sofrimentos. Não tenham medo de olhar a face de Cristo ferida e silenciosa, pois o Senhor a mostra como objeto sensível de sua dor pelos pecados, que ele espera que sejam reparados pela conversão plena de nossas almas, que realmente devem amar a Deus para conseguir as graças que ele quer derramar sobre nós e para conter sua justa ira contra a humanidade. Santa Verônica também nos dá o exemplo desta plena conversão reparadora, que através da reparação conquista o carinho e afeto de Deus. Ela disse, ao ver a face de Cristo em seu véu: agora vou abandonar tudo, o Senhor deu-me uma lembrança. Esta lembrança que Santa Verônica fala é a herança que nós, como filhos de Deus, também temos, que é a Sagrada Face. É um tesouro tão imenso e belo, esta face adorável, que mirando-a podemos alcançar inúmeras graças. Por amor a esta face tão ferida, mas tão serena e bela, verdadeira face de Cristo, verdadeira imagem de Cristo, nós devemos abandonar tudo para ir ao encontro do Senhor. Abandonar o pecado, abandonar a nós mesmos, nossos orgulhos, nossas vaidades, para ir ao encontro de Cristo, que é eterno e nos preenche por completo, sem necessidade de nada deste mundo, mas somente tendo Cristo em nós, suportaremos as mais difíceis provas nestes tempos em que vivemos. Nada deve ser mais importante do que Cristo, do que ter a certeza plena de que, mirando esta face adorável, alcançaremos a força para tudo suportar, tendo a coragem de tudo enfrentar, por amor à fé em Cristo e pela Igreja de Cristo. Não tenham medo de pedir a Deus: voltai vosso olhar sobre nós, Senhor, para que nada me aparte de vós. Não tenham medo de suplicar a Deus as graças que vocês necessitam. Não tenham medo de ver esta face ensanguentada, ferida, que o venerável Léo Dupont disse: há uma face milagrosa, porque ali não são só os hematomas, não é só a saliva, o sangue, não. Ali também está o sofrimento moral que nosso Senhor passou. Nosso Senhor compreende o seu sofrimento. Ele sabe o que você está passando, porque Ele passou coisas muito piores. Então vamos unir nosso sofrimento a Deus. Quantas vezes nosso Senhor sofreu e sofre por você a cada dia, por toda a humanidade. Voltemos o olhar. Vamos dizer: Senhor, perdoai-me, pois você sofreu muito mais do que eu. Você sofreu muito mais do que eu, Senhor. Porque nosso Senhor, Ele diz que Ele nos dá essa face como objeto sensível de sua dor, para que a gente se compadeça, para que a gente não volte a pecar. É para isso que é a Sagrada Face, para que através da reparação você consiga sentir a dor do Senhor e então não vou abandonar tudo, porque o Senhor me dá diversas graças, porque o Senhor me ama, porque o Senhor está sofrendo. Ele que é meu Pai, Ele, que está sempre conosco, Ele está sofrendo e eu não quero fazer parte do sofrimento de nosso Senhor. Eu não quero estar com os carrascos, eu não quero estar na igreja do Bergoglio, porque lá eles ofendem a Deus. Eu não quero estar com os hereges, eu não quero estar na falsa igreja. Eu não quero pecar contra Deus, eu não quero nenhuma seita, nenhuma heresia, eu não quero nada que não seja Deus. Por amor a Ele, por Cristo, com Cristo, em Cristo.
Essas três, por Cristo, com Cristo e em Cristo, devem definir a nossa vida. Porque é por Cristo que devemos falar a verdade, que é Cristo. Por Cristo devemos agir como cristãos, como católicos de verdade. Com Cristo suportar tudo e em Cristo contemplá-lo eternamente, tá certo? Que o doce olhar de Cristo se volte para nós. Ó Senhor, não escondais vossa dor de nós, pois através de vossas dores encontramos todo o amor que sofre por nós, cujas lágrimas de tua divina face são como Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, são pérolas preciosas. Santa Verônica, rogai por nós. Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Justamente unidos a Cristo, em amor, em reparação como Santa Verônica. É o dia para que a gente mostre a nosso Senhor que procura, como vocês viram, eu procuro Verônicas para adorarem, enxugarem a minha face. E nós devemos então, Senhor, estou aqui, Senhor, por amor a vós. Assim seja. Amém.